Olá, vamos continuar a nossa leitura. Estamos no capítulo em que o autor está na Austrália, não é? Vamos continuar então. Todavia, aos poucos, o paraíso idílico foi mostrando a sua face oculta. Num final de tarde, caminhava pela orla quando passei por um aborígene. Ele estava sentado sobre o encosto e com os pés sobre o assento de um banco na praça. Curvado, ele segurava um embrulho de papel que escondia uma garrafa. Ao passar, ele me cumprimentou com um som gutural estranho. Por vezes, um rápido cumprimento pode refletir o estado da pessoa. Ele estava com o semblante triste e a mente entorpecida pela bebida alcoólica. Aos poucos, fui percebendo que existe um grande número de aborígenes bêbados nas praças das cidades australianas. Naquele momento, a impressão do paraíso daquele lugar começava a dar lugar a um sentimento de que não há lugar perfeito nesse mundo. Aos poucos fui compreendendo a realidade atual do povo aborígene. Existem duas perspectivas para entendê-la. Uma oriunda da luz e a outra da sombra. Esta está ligada à quase aniquilação do povo aborígene, e esta parte da história é cruel. Os aborígenes foram quase que completamente exterminados pelo Império Britânico no período da colonização. Muito parecido com o que aconteceu com os índios nas Américas, onde muitos foram exterminados com violência, e os que sobreviveram enfrentaram sofrimento desumano. A imposição cultural quase extinguiu os cultos aborígenes, que incluíam um profundo conhecimento acerca da natureza, o respeito aos ancestrais e rituais com danças repletas de simbologias. Ironicamente, a cultura aborígene é usada hoje para atrair turistas para a Austrália. Refletindo sobre isso, vi o quão dramática se tornou a vida dos verdadeiros primeiros habitantes daquela terra. Em contrapartida, para entender a perspectiva de luz, a solução seria continuar as pegadas do Dreamtime. Um dia em Byron. Dois amigos que conheci no albergue de Coolangatta, Michael e Cody, me convidaram para visitar um lugar chamado Byron Bay, cerca de 1 hora de carro na direção sul de onde estávamos. Byron é um lugar alternativo que parece vibrar uma frequência mais leve, de maior liberdade. Mesclam-se naquela comunidade hippies, surfistas, aborígenes. Pessoas aparentemente simples e tranquilas. Estão distantes das regras da sociedade convencional, e isso parece ser o grande trunfo da comunidade. Contatei uma colega brasileira do período da faculdade que mora há muito tempo na Austrália e que, coincidentemente, tinha se mudado recentemente para Byron. Combinamos de nos encontrar no final da tarde daquele dia. Durante o dia conheci o Farol, que fica localizado no ponto mais a leste do continente, um dos destinos visitados pelo capitão Cook em suas aventureiras expedições.
No final da tarde, próximo ao mar, encontrei minha colega de faculdade, a Kitty. Ela é o tipo de pessoa que ama a liberdade e que serve de inspiração pela coragem de buscar seus sonhos, não importando o quão distante eles estejam. Lembro-me de ela contar certa vez que teve um insight ao observar o voo dos pássaros. Percebeu que existia uma vida muito mais bonita que normalmente passa despercebida pela maioria das pessoas. Além disso, ela tem um coração generoso e solidário para com o próximo. De lá, fomos a um festival de música, onde aborígenes iriam se apresentar. As pessoas da comunidade e os visitantes estavam vestidos de maneira tão exótica que parecia que estávamos pisando na lua de Pandora. Diversas cores de pele, estilos de cabelo e vestimentas atípicas. A pluralidade das expressões individuais era tão grande que não parecia haver muito espaço para o comum. E todos embelezavam o todo. De fato, era um ambiente bastante incomum. Um aborígene com o corpo pintado com argila branca e com galhos de árvore atadas ao corpo e à cabeça, passou perto de nós carregando o instrumento comprido de sopro, o didgeridoo. A primeira apresentação musical começou com uma adolescente de cabelos loiros, típicos de surfistas. A jovem cantou um rap, deixando ecoar uma mensagem de proteção ambiental e exibindo uma consciência que dificilmente se revela em alguém da idade dela. No final, discursou. A fala dessa jovem poderia inspirar líderes de proteção ao meio ambiente. Ela deixou o palco sobre uma prancha de surf, que estava apoiada sobre o ombro de meia dúzia de integrantes da comunidade. O encontro musical tinha o propósito de unir as pessoas num movimento para evitar a instalação de uma companhia de gás e para proteger a natureza local. Na sequência, foi a vez dos aborígenes subirem ao palco. Um deles fazia uma dança engraçada, imitando o movimento de animais, como o canguru e a cobra, e sorria. A dança do canguru era particularmente cômica e a dança da cobra era curiosa, pois o aborígene desenhava com a mão o movimento de uma serpente subindo em zigue-zague e depois descendo numa linha vertical. O integrante que soprava o didgeridoo ininterruptamente ficou sentado ao fundo do palco. No intervalo entre uma música e outra, o vocalista discursou sobre a importância de se cuidar da água e de se evitar sua poluição. Quando não temos nada para comer, quando estamos realmente com fome e a água é tudo o que temos, é possível mastigar a água. Lembrem-se disso, é possível mastigar a água, disse olhando para a plateia. Depois baixou a cabeça, olhou para as cordas do violão e iniciou uma nova música. A luz do Dreamtime começou a se descortinar para mim, e o discurso se alinhava com os insights promovidos por meio do livro da arte da música. Uma das peças para o entendimento do Dreamtime ficou muito clara.
a grande reverência do povo aborígene à Mãe Natureza. Senti que esse era um poderoso insight. Ele é importante não só para os aborígenes australianos, mas para toda a humanidade. E por mais irônico que pareça, a humanidade tem muito que aprender com os povos chamados primitivos, que foram subjugados e que são profundos conhecedores dessa conexão sagrada entre o ser humano e o planeta Terra. Tais povos têm suas imperfeições e também guerrearam entre si, como todos os outros. Mas o legado de amor e respeito à Mãe Natureza é vital, pois se não nos alinharmos com o ser inteligente e amoroso que nos sustenta, nos abriga e que nos fornece todos os recursos para a vida, nossa sobrevivência como espécie estará ameaçada. A sustentabilidade não é mais novidade em termos teóricos, mas a prática dela parece ainda muito aquém quando comparada à velocidade da destruição provocada pela ganância e inconsciência humana. Após as apresentações musicais, um homem descalço e de barba comprida subiu ao palco e discursou com uma voz calma e pausada, porém firme. Sugeriu que as pessoas tirassem os sapatos e sentissem o solo debaixo dos próprios pés e que sentissem que estamos todos conectados com a Mãe Natureza. Foi um momento de elevação da consciência, seguida por uma sessão de meditação. Algumas pessoas sentaram no chão em postura de meditação e outras permaneceram em pé e em silêncio. Permanecer um único dia em um lugar é muito pouco para se tecer comentário apropriado sobre ele. Mas é certo que havia um florescimento de consciência para um mundo melhor em Byron. Essa me pareceu uma percepção muito clara, e isso estava dentro das pessoas da comunidade. Decidido a aprofundar os conhecimentos sobre o Dreamtime, viajei para 2 lugares distantes. Darwin, no final do território norte australiano, e Ai, gente, estourou um... Nossa, perdão, gente, estourou acho que um transformador lá na rua. Mas voltou aqui a energia. Perdão, gente, mas eu vou continuar, tá? Onde eu parei? Desculpa, gente, mais uma vez. Decidida a aprofundar os conhecimentos sobre o Dreamtime, viajei para 2 lugares distantes. Darwin, no final do território norte australiano, e Uluru, no centro do deserto. Como a moeda brasileira estava valorizada na época, investi parte de minhas reservas financeiras nessa aventura. Em Darwin, soube que para visitar comunidades no Arnhem Land, terras exclusivas de aborígenes, é necessária uma permissão especial. Insatisfeito, continuei buscando informações. Um trabalhador voluntário europeu me informou que talvez eu conseguisse passar um dia na Tiwi Island, pequenas ilhas localizadas a cerca de 100 quilômetros ao norte de Darwin, no encontro
dos mares Timor e Arafura. Essas ilhas são ocupadas pelos aborígenes há cerca de 7.000 anos. Não tive tempo de requisitar a permissão às autoridades e decidi embarcar assim mesmo. Comprei uma passagem para o ferry-boat, que partia ainda de madrugada, antes do sol nascer, mas estava bastante ansioso pelo risco de ter de voltar em função da falta desse documento. Fale a verdade. Quando perguntarem, fale a verdade. Uma voz repetia dentro de mim durante a travessia. Minha única chance de tornar aquela experiência digna era dizer sempre a verdade, mesmo que fosse deportado da ilha aborígene. Quando o barco aportou em Urumianga, uma das ilhas, uma trabalhadora voluntária com um semblante sério perguntou se eu tinha permissão de visitar a ilha. Respondi que não. Disse para eu entrar no carro e me deixou em frente a uma casa, onde era o concelho de Tiwi Island. Olá, meu nome é Leandro, sou brasileiro. Tem algum lugar aqui para acampar? Perguntei. Acampar? Disse surpresa a jovem aborígene que me recebeu. Deslocou-se para os fundos do estabelecimento e chamou a supervisora do conselho. Minutos mais tarde, apareceu uma mulher que trabalhava voluntariamente. Era de Java, Indonésia. Apresentei-me novamente e fiz a mesma pergunta sobre a possibilidade de acampar na ilha. Ela não respondeu. Manteve-se serena, fez uma ligação e pelo telefone começou a falar com o marido. Não é possível acampar aqui. Você pode acampar no quintal da nossa casa esta noite, mas terá que partir amanhã, disse após encerrar a ligação telefônica. Legal, vibrei satisfeito. Vou passar 2 dias e uma noite em uma comunidade em que quase 100% das pessoas são aborígenes. Além dos nativos, habitava a ilha um pequeno grupo formado por voluntários que trabalhavam na educação das crianças e na organização de Urumianga, que conta com cerca de 1.500 habitantes. Numuk, a mulher javanesa, abriu um mapa desenhado a próprio punho e me mostrou a disposição da comunidade aborígene na ilha. Comecei a percorrer a pé a porção habitada da ilha e me surpreendi, pois esperava encontrar algo mais tribal, no estilo In the Bush. No entanto, a comunidade já morava em casas numa organização típica de um pequeno vilarejo em meio à floresta. Havia escola, supermercado, um pequeno museu, loja de arte e até mesmo uma pequena igreja desativada. Atravessei o pátio da escola e ouvi crianças pequenas cantando como passarinhos. I saw a beautiful rainbow. I saw a beautiful rainbow. Eu vi um lindo arco-íris. Eu vi um lindo arco-íris. Olhei pela janela e vi a turminha de pequenos aborígenes com os braços para cima, guiados pela professora, provavelmente uma australiana. Movimentavam os braços em círculos, imitando o arco-íris enquanto cantavam.
Ai, que amor essa visão. Avistei um banco de madeira, deitei sobre ele e dormi. Estava sem a mochila às costas, mas estava cansado por ter acordado de madrugada naquela noite. Minutos depois, acordei com o barulho de uma criança aborígene que vestia uniforme escolar. Sorria e apanhava a bola de futebol ao meu lado. Já não era tão pequena e o sorriso não parecia tão ingênuo. Você é um bushman? Ele perguntou. Você é um bushman? Bushman significa aquele que mora no mato. Bushman, bushman, você é um bushman. Ele continuou gritando e sorrindo, enquanto eu me esforçava para entender o que ele queria dizer. Não estava certo disso, mas me pareceu uma tentativa de bullying. Instantes depois, ainda estava sentado no banco de madeira, quando um aborígene, por volta dos 30 anos, apareceu e começou a falar comigo em inglês, com bom desembaraço. Não lembro o nome dele, mas lembro do apelido, que é como todos na ilha o conhecem, Conan. Por que Conan? Perguntei, pois não parecia um nome nativo. Eu costumava assistir aos filmes do Schwarzenegger repetidas vezes quando era garoto. Por isso, o pessoal na ilha me conhece como Conan. A ocidentalização já tinha chegado àquela ilha aborígene e, pelo relato de Conan, já fazia algum tempo. O simpático aborígene acrescentou que levava seus filhos com frequência into the bush, para ficarem afastados da comunidade nos fins de semana e lá permanecerem imersos na natureza, praticando seus costumes de caçar, coletar e dormir ao relento, para valorizar suas tradições e raízes. Conan me convidou para visitar a igreja com um pequeno grupo de australianos que tinha aportado na ilha para uma visitação guiada. A pequena igreja branca, suspensa em palafita para não sucumbir às enchentes, estava fechada. Ele destravou a porta e convidou o grupo a entrar e a sentar-se próximo ao altar. As paredes atrás do altar exibiam pinturas aborígenes, bastante coloridas. No centro havia uma bonita pintura de um aborígene erguendo o filho. Havia também imagens da cruz e ao lado do altar havia uma escultura de Jesus Cristo. A igreja havia sido construída por missionários. Bom, eu vou parar por aqui, tá bom? Já temos um bom tempo de vídeo. Vamos ficar no que a gente estabeleceu, né? Tá bem? No próximo vídeo a gente continua então. Tá ok? Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo. Espero que estejam gostando muito da leitura. E a coisa só vai melhorar, podem ter certeza, viu? Só vai melhorar. Espero vocês então no próximo vídeo.
E espero também que vocês deixem seu like, quem sabe um comentário, não é? Se você chegou agora e não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Só clicar ali, inscreva-se, acionar o sininho para você saber quando o vídeo entra no ar. E também conte para as pessoas sobre esse canal. Compartilhe os vídeos, tá bem? Assim o canal cresce e mais pessoas vão se chegando, tá bom? Muito obrigada. Um abraço.